Nós temos, não é de agora, sido massageados com uma mensagem segundo a qual a bênção de Deus há que se demonstrar em nossas vidas de modo material. E a palavra empregada é prosperidade. Muitas palavras são ditas com esse conteúdo, com essa perspectiva, diria mesmo com essa promessa. E é até possível que algumas pessoas tenham aderido à fé cristã em busca desta propalada prosperidade. Por isso eu quero ler um texto, lerei na versão Prazer da Palavra, que nos orienta sobre a verdadeira vitória, a verdadeira prosperidade. Eu me recordo quando estive na China, já tem uns 18 anos, passa rápido o tempo, mas como se fosse ontem, que fizemos uma viagem muito longa, num trem, durante vários dias, e eu observava os livros que as pessoas tinham nas suas mãos, na China, cujo regime nós conhecemos, e eu vi que algumas pessoas liam um livro com o seguinte título: Como Ganhar Dinheiro. E qualquer pessoa que hoje ainda no Brasil proponha uma mensagem, um programa de mentoria, dito coach, sobre como ganhar dinheiro, ganha dinheiro. Não sei se quem faz o curso ganha, mas o professor, o mentor, ganha dinheiro. Estou fazendo essa brincadeira para dizer que muitas vezes a prosperidade é confundida com o próprio Evangelho. Então nós precisamos sempre ser lembrados do que é que diz a palavra de Deus. Você consideraria que o apóstolo Paulo foi um cara bem-sucedido? Os seus dias finais foram passados na prisão. Bem-sucedido? E muito possivelmente decapitado pelo Império Romano. História de um homem bem-sucedido. Ele mesmo narra que foi açoitado em praça pública. Já pensou o que é ser açoitado em praça pública? Foi Paulo um cara bem-sucedido? Paulo, às vezes, teve que trabalhar com as suas próprias mãos, segundo as palavras dele, construindo barracas e vendendo no mercado para sobreviver. Porque as igrejas que eram pequenas, e algumas, além de pequenas, eram miseráveis, no sentido do coração, não o sustentavam de modo que pudesse comer. Morava na casa dos outros, comida mesmo. Então ele ia fabricar barracas que eram vendidas, usadas nos mercados, nas feiras, como até hoje acontece. Será que Paulo foi um cara bem-sucedido? Nos padrões que às vezes hoje nós encontramos, a resposta é não. Mas eu sei que todos nós aqui que somos leitores, leitoras da Bíblia, vamos dizer: eu queria ser como Paulo, um cara bem-sucedido. Não tinha dinheiro nenhum. Possivelmente não tinha nem casa própria, via viajando, nem família possivelmente ter formado, nem casado, ele deve ter casado. Foi um cara bem-sucedido. Quais são os parâmetros, os padrões que eu e você usamos para dizer: esse cara aí é de sucesso, essa mulher aí é bem-sucedida?
Paulo escreveu então Romanos 8, versos 31 a 39. Diante das maravilhas do amor de Deus, ficamos sem palavras. O Deus eterno está ao nosso lado. Quem o desafiará? O Deus eterno enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, sem que merecêssemos. Podemos continuar confiando nele. Somos amados por Deus e libertados por ele. Quem ousará nos acusar de novo? Fomos perdoados por Deus. Quem agora nos condenará? Nunca nos esqueçamos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, voltou para o céu e cuida de nós. Nada nos pode afastar do amor de Cristo. Podemos ser afligidos, podemos ficar angustiados, podemos ser perseguidos, podemos não ter o que comer, podemos não ter o que vestir, podemos correr risco de morrer. Afinal, quando amamos a Deus, somos muitas vezes ameaçados de morte, como se fôssemos animais a caminho do matadouro. Essas dificuldades são reais, mas não definitivas. O amor de Deus nos faz vencer de goleada, que é a tradução que eu fiz para em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso, podemos contar que nada, nem a realidade da morte, nem as muitas coisas da vida, visíveis ou invisíveis, no presente e no futuro, nem os poderosos, por mais elevados ou tenebrosos que sejam, definitivamente nada, nem ninguém, consegue nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, a quem confiamos completamente as nossas vidas. Eu mencionei Paulo porque Paulo nos lembra, então, que cada um de nós tem uma história. E o sucesso de cada um, meu e seu, não pode ser comparado com o sucesso do outro. Para os padrões seculares, ser um vencedor é ter muito dinheiro e poder passar as férias num belíssimo hotel em Dubai, onde nunca fui. Segundo os padrões seculares, ser um vencedor é ser reconhecido por muitas pessoas, ou, na linguagem dos meios de comunicação, ter muitos seguidores, muitos views, muitos likes. Isso é ser um vencedor. Ser um vencedor é viver de tal modo que as pessoas podem se comparar a você e desejar ser igual a você. Uma imagem que é vendida de glamour, sorridente, animado, dinâmico. São imagens que nos vendem como se essas pessoas não tivessem suas aflições, suas angústias, seus medos, suas depressões. Para os padrões seculares, ser um vencedor é viver numa alta performance física e profissional, sempre no topo, no topo, no topo, no auge, no auge, no auge. Onde não há lugar para ninguém que tenha uma deficiência, seja ela qual for, uma limitação, seja ela qual for. Esse é o padrão do sucesso. E talvez a maioria de nós aqui, ou quem sabe todos nós aqui, não é vencedor. Por esses padrões, eu não sou vencedor. Eu tenho pouquíssimos seguidores, poucos cliques, tenho centenas de livros
e vendo quase nenhum. Não sou bem-sucedido. Talvez você diga a mesma coisa sobre você. Mas você é bem-sucedido, porque os critérios divinos são outros. Para Deus, ser bem-sucedido não é ser rico, não é ser famoso, não é ser arrogante, é ser feliz. Se você é feliz, você é vitorioso, vencedor, bem-sucedido. Segundo os padrões de Deus, ser vitorioso, ser vencedor, é ser digno. Ser uma pessoa digna de confiança. Alguém que ouve um segredo e não compartilha com ninguém, isso é ser digno. Por exemplo, é alguém que é pontual nos seus compromissos, isso é ser digno. Para os padrões divinos, ser digno é ser solidário, é se importar com as mazelas dos outros e buscar supri-las em todas as suas necessidades. Então eu comecei a pensar, como ser um vencedor? Eu arrolei aqui algumas razões, e eu estou certo que alguns de nós aqui já vivemos nessa perspectiva. Se você vive, diga, ó Deus, muito obrigado. Se não vive, ó Deus, me ajuda, é isso que eu quero para a minha vida. Ser vencedor é viver como alguém amado pelo Deus eterno. Os irmãos que participam aqui comigo, seja presencialmente ou pela internet, sempre me ouvem dizer, porque esse é o resumo do Evangelho. João 3,16 nos diz que Deus nos amou de tal maneira. O texto continua, então, a nossa identidade é esta, nós somos amados por Deus. Eu queria que você folheasse a sua Bíblia em papel ou digital, porque tem uma história muito interessante, que é a história de Maria. Maria, mãe de Jesus. Lucas, capítulo 1, eu não vou ler, mas queria que você folheasse, depois meditasse nesta palavra. É o Cântico de Maria, versos 46 a 55. O que eu vejo nesse texto? Como eu disse, não vou ler, mas você depois pode ler com calma. Nós não sabemos nada sobre Maria antes do que está registrado em Lucas capítulo 1. Mas observem, enviado por Deus, o anjo procura Maria. Por que procurou Maria? E não outra. Por que procurou Maria? Procurou Maria porque sabia que Maria era um coração disponível, era um coração disposto. Procurou Maria, e esse texto mostra claramente isto, porque não há nenhuma frase original na canção de Maria. É tudo citação direta ou indireta dos Salmos. O que revela então que Maria era alguém que conhecia profundamente a palavra de Deus, com toda certeza. E quando Maria então recebe o anjo de Deus, depois de ela estranhar, ela diz, então está bem, é isso que tu queres de mim? Pode fazer, estou pronta, embora não esteja entendendo muito, estou pronta. E para mim, o que explica essa disposição de Maria e toda a sua vida, que não foi fácil, o próprio Simeão disse que o coração dela seria transpassado por uma espada, como de fato aconteceu, quando Jesus morreu na cruz, ela sofreu muito, estava ali. Mas Maria, penso que neste poema aqui, fica muito evidente em sua disposição também, que ela diz, eu sei que eu sou amada pelo Deus eterno, e ela repete isso toda hora. Olha, o que o Senhor fez por mim,
não fez por tantas pessoas, mas fez por mim, porque eu sou amada por ti. E com isso Maria se entrega para cumprir o maior propósito, que foi dar à luz o nosso Salvador. Quando, irmão, irmã, nós temos consciência que somos amados por Deus, como diria um salmista, nós fazemos proezas. Mas quando nós não temos essa concepção, nós tememos até a sombra. Ser um vencedor é viver como alguém amado por Deus. É isso que descreve você? É isso que, nas horas que você está bombando, é a sua convicção? É isso que, nas horas em que você está naufragando, é também a sua convicção? Então você é um vencedor, você é uma vencedora. E o texto que eu li de Paulo aos Romanos é maravilhoso. O que mais nós queremos? Nós somos amados por Deus. O que mais pode nos acontecer? Salmo 27, nós somos amados por Deus. Não quer dizer que não venhamos a ter perdas, que nossos queridos partam, ou que nós mesmos fiquemos enfermos ou desempregados, porque o amor de Deus não está limitado a essas contingências da vida. É muito maior, e o poema de Paulo nos fala isso, eu li, do que essas circunstâncias. Segunda coisa, para sermos vencedor, nós temos que vencer a nós mesmos. É muito bom a gente ter um inimigo, que lá me persegue, aquele lá quer o meu mal, que ele me perturba, eu não sei porque ele faz isso comigo. É ótimo, fica fácil até viver. Mas quando meu inimigo sou eu mesmo, as coisas ficam muito difíceis. O que eu estou dizendo com isto? Que nós, na nossa jornada de vencedores, nós temos que viver como protagonistas, não como vítimas. E há na Bíblia uma oração muito interessante, eu quero que você folheie aí, e se você não conhece esse texto, eu citei aqui várias vezes, você pode até marcar, não nessa Bíblia que não lhe pertence, mas na sua ou no seu celular, que é um texto, sabe aquela pérola perdida? Porque o que é que você faz? Dá uma passadinha, né, no máximo, e pula. Que beleza? Fulano e tal, gerou fulano que morreu, não sei o que, não foi filho de não sei de quem, né? Mas lá no meio dessa cronologia, abre aí para você ver, é uma cronologia, uma lista de nomes, sem pé nem cabeça, diríamos nós, nossa cultura. Aí tem um versículo lá, vamos ver? Vou abrir a minha também aqui, vamos lá. Você está em casa, pode abrir também. 1 Crônicas, capítulo 4. Você sabe como memorizar a ordem dos textos bíblicos? Tem uns macetezinhos, entende? Por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Qual que vem primeiro, Levítico ou Números? Ordem alfabética, L antes de N. Então você vai pegando esses macetezinhos, Samuel, Reis ou Crônicas. Qual é a ordem aí? Bom, Samuel foi um juiz logo do começo, então está em primeiro lugar. Reis conta a história de Davi, está em segundo lugar. E Crônicas, inclusive tem até a história do exílio, está em terceiro lugar. Então você vai gravando, são pequenas dicas para você. É assim que eu faço, né? Porque a gente precisa ter essas coisas tudo de cabeça, né? Então vamos aqui, Crônicas, que está depois de Reis. Olha aqui, ó. Primeiro Crônicas. Que eu estou lendo em papel, né? Demora mais, né, gente? Digital é mais rápido, né? Então está aqui, olha, 4, 9 e 10. Pererê, pererê, pererê. Aí tem os descendentes de Judá. E veio, já. Aí no 9, sem mais nem menos, como Melquisedeque que entra e sai da história. Jabez, que antes não foi falado, nem depois é falado.
foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com dores o dei à luz. Você imagina você ter um nome, e esse nome, toda vez que você ouve esse nome, você lembra de uma história trágica? O cara chamava Jabez. Assim que ele tomou consciência da vida, a mãe dele o chamou e disse: seu nome é Jabez. Sabe o que quer dizer isso? Sofri muito para dar você à luz. O cara carregar essa vida inteira, esse peso. O que Jabez faz? Em lugar de aceitar esse destino, entre aspas, que a sua mãe lhe impôs ao lhe dar esse nome, ele fez uma oração. Jabez mudou a sua vida orando. Ele disse, Jabez invocou, verso 10, o nome de Israel, Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Eu me chamo Jabez, mas eu não quero viver como Jabez. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós na vida, infância, adolescência, mesmo na idade madura, passamos por reveses que nos marcam, por limitações que nos marcam, e podemos escolher ser vítimas. Do tipo, eu nasci assim, vou morrer assim. Tá bem, você nasceu assim, você nasceu Jabez, mas não tem que morrer Jabez. Você pode orar: Senhor, larga as minhas fronteiras, que esse meu nome Jabez não queira dizer nada. Somos convidados a ir além das possibilidades que acabaram sendo desenhadas por nós. Muitos trabalhadores brasileiros têm a síndrome do salário mínimo. Se contentam em ganhar o salário mínimo, e muitos se contentam. Há muitos anos, há mais de 30 anos, eu vi uma entrevista na TV Bandeirantes, e entrevistaram uma pessoa que estava querendo sair da rua, e perguntaram a ela assim: qual é o seu sonho? Arrumar um emprego. Quanto você quer ganhar? Ah, eu seria muito feliz se eu ganhasse um salário mínimo. Excelente. No caso dela ali, realmente era um sonho muito elevado. Eu penso que há pessoas que às vezes ganham um salário mínimo, só para ilustrar, nenhum demérito a isso, e ficam a vida inteira contentes porque ganham um salário mínimo, quando poderiam ganhar muito mais. É isso que estou mencionando, não é? Nosso comandante ali, Isaías, certamente lá nas suas tropas que comandou desde muito tempo, tinha alguns que queriam ser soldados e não adiantava: faz um curso de cabo. Não, tá bom como soldado. Aí o cara acaba: não quer ser soldado? Ah, não, tá bom como você, cabinho aqui, tá bom. Mas ele: não, eu quero ser mais, e foi a coronel. É isso que eu estou dizendo. Já contei aqui que quando eu entrei no Seminário do Sul, há muitos anos, eu era datilógrafo. Jovens, datilógrafo é bater com uns dedinhos, umas teclinhas pretas e sai um negócio escrito lá. Isso é datilografia. Depois vocês leem aí em algum lugar, procura que esse troço aqui que é datilografia. Eu era datilógrafo. Aí eu pensei: já pensou? Eu estou no meu 2º ano. Foi quando me ofereceram esse emprego. Eu vou passar a vida inteira aqui como 3 anos como datilógrafo. Isso aqui dói, datilógrafo, isso aqui dói, gente. É um negócio horrível. Batendo ficha de livro. Eu disse: espera aí. Eu recebia as fichas que a mão, o pastor Darcy do Zilek, que era o bibliotecário, fazia à mão. Eu tinha que datilografar naquela fichinha quadradinha para colocar lá na gaveta, que era então onde as pessoas buscavam os livros. Aí eu comecei a olhar como é que ele fazia. Eu disse: bom, aqui tem um número, aqui tem uma descrição. Onde está esse número? Esse número está num livro chamado CDD, Classificação Decimal Dewey. Eu vou aprender esse negócio aí.
Eu aprendi, fui lá, peguei o livro, folheei e tal, como é que era, peguei emprestado com ele, ele me emprestou. Aí, uns 3 dias depois que eu estava lá, eu levei uma fichinha para ele, que ele não fez o livro, eu que fiz. E aí? Está corretíssimo, arruma um datilógrafo. E nunca mais fui datilógrafo. Mas eu estou contando essa história porque é o meu colega de classe que entrou e eu disse: fulano, é o seguinte, olha, minha história é a seguinte, aprende a fazer esse negócio aí, que você não vai ficar como datilógrafo. Israel, não quero nem saber. Eu chego aqui, eu ligo o meu radinho, no caso de música de Goiás, é caipira aquela música? É caipira, né? Daqui conhece. Eu nem sei o que eu estou datilografando. E lá ficou 3 anos como datilógrafo, sem problemas. Mas ele se contentou com aquilo. Eu não me contentei. E me tornei uma outra coisa, graças a Deus. Estou querendo dizer que muitas pessoas aceitam, porque tem um horizonte familiar limitado. E em lugar de transpor esse horizonte, continuam nesse horizonte, reproduzindo o horizonte, quando há muito mais para essas pessoas. Por isso que estou dizendo que, além de vencer a nós mesmos, nossas limitações, nossos temores, quem é que não tem medo, gente? Quem é que não vai fazer uma entrevista de emprego e não treme? Isso é comum, é normal, mas não é por isso que não vai fazer entrevista de emprego, vai tremendo mesmo. Dá aquela disfarçada, é claro, mas trema adoidado disfarçadamente não será reprovado, não é verdade? Mas além disso, nós temos que ampliar os nossos horizontes. Vamos dar uma percorridinha agora no Salmo 18, 29. Nós cantamos até esse... (18, 29). Contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Cantamos essa música de uma outra tradução. Bem, nós temos muralhas na vida. Podemos chegar diante delas e dizer: daqui eu não passo. Ou podemos transpô-las. Isso é ser vencedor. Eu fico admirado com os alpinistas. Eu olho, só de olhar as imagens dos alpinistas, eu já fico gelando, porque a montanha não é assim não, gente. Digamos assim, 40 graus para subir, não. A montanha é 40 graus ao contrário, é assim, ó. E o cara sobe esse troço aqui, ó. Estou vendo o filme, esse cara vai cair. Mas o prazer dele, a alegria dele é chegar lá no topo e botar uma bandeira, pum, cheguei aqui. Não ganhei dinheiro nenhum. Ou até pode ser que se for por sinal ele ganha dinheiro, mas é o prazer de transpor muralhas. Porque as muralhas são colocadas diante de nós, não para pararmos, mas para escalarmos. Isso é transpor os horizontes, transformar as circunstâncias desfavoráveis, ampliar, terceiro ponto aí, os nossos horizontes. Há alguns anos eu preguei uma mensagem, eu escrevi um Bom Dia Amigo, não me recordo, no qual eu dizia assim: nós temos que ir além dos nossos pais. E aí 2 participantes aqui, um presencialmente, outro ouviu em algum momento, disse: Israel, como é que eu vou transpor o meu pai? O pai foi um cara bem importante e com muitas realizações. E eu fiquei pensando naquilo. E até cheguei a recuar um pouquinho no meu conceito, mas depois eu voltei a ele. Porque eu fiquei pensando no meu caso. Será que eu fui além do meu pai? Não e sim. Em algumas áreas, não. Meu pai, por exemplo, era um brilhante pregador. E eu não sou. Tenho clara consciência a esse respeito. Meu pai era bom nessa arte de pregar, nessa arte de pastorear. Eu não sou, sou médio. Mas o meu pai não escreveu livro nenhum. Eu escrevi, não vendo, mas escrevi centenas. Então, numa área eu fui além dele, e na outra eu fico chegando perto. É isso que eu quero dizer. Eu não tenho que superar o meu pai, não estou competindo com o meu pai.
Não é esse o sentido, não. Mas ele colocou diante de mim um horizonte, e ele avançou o meu horizonte. O meu pai, ele era um dentista prático, não tinha curso superior. E o meu pai, aos 30 e poucos anos de idade, recebeu um chamado de Deus e veio aqui para o Seminário do Sul, fez um curso que na época chamava abreviado, de 3 anos, que não tinha grego nem hebraico. Depois ele fez isso por fora, ao tempo que estudou ali. Então meu pai foi um vencedor. Meu pai pastoreou a única igreja há mais de 20 anos, no interior do Paraná. Meu pai abriu muitas missões, meu pai foi um grande pastor, mas ele rompeu o horizonte que ele tinha. Ele foi muito além. Ele podia ficar a vida inteira como um dentista prático, quase que um protético ali, até devia ganhar algum dinheiro, mas aquilo não o realizava, porque quando ele foi chamado para ser pastor, ele dizia: Israel, não tem mais graça isso para mim. Então, meu pai é um vencedor, já faleceu, foi um vencedor. Eu sei que você pensa que no seu pai, estou falando de pai porque estou falando de homem, você pode aplicar na sua vida como filha, a sua mãe, ou seu pai, como você desejar. Mas eu também sou um vencedor. Não sou melhor do que o meu pai, mas em algumas áreas eu fui além dele. Meu pai sempre quis ir a Israel, nunca foi porque era pão duro. Sabe que pão duro não viaja, né? Só pensa no que vai gastar. Digo isso com alegria, porque quando eu fui, eu digo: estou fazendo o que meu pai não queria fazer. O que eu queria fazer, não conseguiu, faço por ele. Então, quando eu entrei pela primeira vez no Mar Morto, era o sonho do meu pai no Mar Morto. Ele não foi, mas eu fui no lugar dele, eu fui por ele. Então ele é vencedor e eu também. Entende o que eu quero dizer? Não é para competir com o meu pai, é para ir além dele, ou juntamente com ele, é para honrar o que ele fez, o que ele foi. É isso que eu estou dizendo, não nos contentar com os horizontes, sejam eles quais forem. Para sermos vencedores, em quarto lugar, nós temos que partir de onde nós estamos. Onde é que eu estou nesse negócio? Sem nos comparar com ninguém. Esse negócio de comparação é uma tragédia, porque a gente só compara aquilo que a gente vê numa pessoa, mas não compara aquilo que a gente não vê naquela pessoa. Vem aqui, pessoal que toca esses instrumentos aqui, eu digo: como esse cara toca fácil, toca bonito, né? Mas quantas horas ele estudou? Quantos anos ele está no conservatório? Isso não está aparente aqui, está? Na verdade, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente não pode se comparar. Se a minha bola é menor do que o craque, eu vou jogar bem a minha bola e talvez seja titular e o craque seja reserva. Porque não é só de talento que é feito o futebol, é de muitas outras coisas, como a vida também é feita de muitas coisas, algumas visíveis, outras invisíveis. Eu tenho que me perguntar: onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar? E aí eu dar passo a passo. E aqui eu me lembro de um homem que aproveitou uma oportunidade. Vamos dar uma olhadinha aí? Atos 16, 1 a 5. E eu fiquei pensando, quem na Bíblia aproveitou uma oportunidade que teve? Talvez a única. Talvez você se lembre de outros, mas eu me lembrei desse aqui, que eu não vou dizer o nome, só depois que lermos o texto. Atos 16, 1 a 5. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filha de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos da igreja em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego.
Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, Atos capítulo 15, para que as observassem. Assim as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Eu sou um jovem, tenho meus 23 anos de idade e estou aqui, em Listra. Eu sou um crente, minha mãe também é, meu pai não é. Estou aqui, de vez em quando vou a Derbe, vou a Icônio, eu ensino, eu prego, aqui eu estou. Minha mãe me pregou o evangelho, minha avó deu testemunho, e aqui eu estou. Aí aparece uma tempestade chamada Apóstolo Paulo. O cara era uma tempestade, né? Aí o camarada chega lá. Aí ele ouviu, olha, tem um garoto aí que é promissor, tá? Tal de Timóteo. Ah, é? Quero conhecer esse tal de Timóteo. Paulo conhece Timóteo e fica encantado, fica enlouquecido com Timóteo. Quer seguir viagem comigo? Ah, lembra do meu amigo lá? Não, eu só quero ser datilógrafo. Não, Paulo, eu vou ficar com minha mãe, preciso de mim, meu pai também, não dá, não é, quem sabe eu quero até ver se ele se converte, vou ficar por aqui mesmo. Alguém ouviria falar dele? Ele diz, estou dentro, apóstolo. É para já, quando? É amanhã que a gente viaja? Porque às vezes, meus irmãos, nós temos oportunidades como essa de Timóteo, nós não as aproveitamos. E perdemos. Eu já perdi oportunidades, você também. Há muitos anos, Isaías sabe bem disso, porque os pais dele fizeram isso. Eu recebi um convite para estudar na Suíça. Eu era jovem, solteiro, mas estava bem empregado, tinha uma função no Seminário do Sul, e ia passar lá alguns, no meu caso eram 6 meses, podendo ser prorrogados. Quando voltasse, teria emprego ou não. Eu disse, não vou não. Eu acho que eu fiz uma burrice. Eu devia ter ido como o Isaías pai e a Rejane, a mãe do Isaías, fizeram. Não fui. Eu pedi por comodismo, hoje posso dizer assim com coragem, uma oportunidade. Porque tem muita gente esperando oportunidade. Ah, eu não tenho na vida oportunidades, preciso de oportunidades. Aí quando aparece, muito difícil. Vou ter que largar minha casa, e perde a oportunidade. Mas eu quero dizer o seguinte, eu já tive outras oportunidades na vida. Um dia eu estava na Praça da Bandeira, chegou um colega de seminário, falou, Israel, você não quer dar aula de psicologia da propaganda? Eu falei, eu? Não sei nada sobre isso, mas eu estou te indicando, você quer ir? Eu falei, me indicou? Então tá bom, onde é que é? Fui estudar, fui comprar livros, nunca tinha visto aquela matéria na minha vida, e lá servi durante muitos anos dando psicologia da propaganda. Aí essa eu não deixei passar, eu agarrei a oportunidade. É isso que eu quero dizer, a gente às vezes fracassa porque não aproveitou a oportunidade, e às vezes acerta porque aceitou a oportunidade. Eu tenho certeza que todos os dias Deus vai nos colocando oportunidades dentro de nós. Algumas boas, outras ruins. As ruins não foi Deus que colocou, obviamente, né? Mas outras oportunidades. O que fazemos com elas? Senhor, é de fato, como diz o apóstolo Paulo, uma porta grande que se abre para mim? É isso? O senhor confirma? Vou dar o salto, vou pular, eu vou fazer isso. É isso que eu estou dizendo, que a partir de onde nós estamos, nós temos que aproveitar aquelas oportunidades como Timóteo fez. E por último, para sermos vencedores, nós temos que escrever a nossa história com propósito e paciência. A vitória pode demorar. Eu falo aqui para o pessoal que trabalha aqui conosco, nos ministérios da igreja, o seguinte,
Você vai começar agora nesse ministério X aí. Antes de 4 anos, nada acontece. Você vai penar durante 4 anos. Só vai colher frutos daqui a 4 anos. Soraya, falei isso para ela, está começando agora o nosso Ministério de Crescimento, de Educação. Muito eficiente, muito competente. Mas tem que esperar para a coisa chegar aonde ela deseja, que é o propósito dela. Ela tem um propósito. Mas se ela tiver só propósito e não tiver paciência, o propósito não vai se realizar. Isso se aplica, pastor Alceni, quando começou aqui o Ministério de Missões Alceni. No começo é assim mesmo. Daqui a pouco nós seremos de fato uma igreja missionária. E podemos dizer hoje que nossa igreja é uma igreja missionária. E em grande parte pela liderança dele. Propósito e paciência. Eu me lembro de João Marcos. 2 Timóteo 4,11 é só um dado sobre esse homem. João Marcos. A história desse homem é a seguinte. Como é que você grava as cartas? As últimas são as pastorais. Timóteo e Tito. 3. Então você já matou 9. Só faltam 9. A primeira é Romanos. Aí você vai, usando os seus artifícios, você grava toda a sequência. Né? Eu tenho toda a Bíblia na sequência. Eu sei onde está, um livro depois do outro. Para ser honesto, ali os profetas menores não sei não, tá? Tem que ser verdadeiro. Não posso, né? Ali eu dou uma titubeada, mas como sou pequenininho, a gente acha logo, né? Então, aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte, 2 Timóteo 4,11. Eu conferi os textos todos antes para não dar, né? O pessoal é melhor do que eu. Também está no digital, né? O digital é mais rápido, vamos lá. Paulo escreve, então, Timóteo, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Você lembra da história de Marcos? Marcos era primo de Barnabé. Saíram numa viagem missionária. Paulo, o chefe, Barnabé, o assistente, e Marcos, o assistente do assistente, podemos brincar assim. Lá no meio do caminho da viagem, o João Marcos desistiu. Não quero mais não. Aí, obviamente, Paulo brigou com Barnabé. E Barnabé brigou com Paulo. Se separaram por causa do João Marcos. Acabou, né? Acabou. Olha o que está escrito agora aí. Talvez aí uns 20 anos depois. Procure Marcos onde for que ele estiver. Ô Barnabé, você é bom nesse negócio de procurar pessoas. Você me procurou várias vezes perdido. Procura esse cara aí, traz para cá. Porque ele me é útil para o ministério. Por que João Marcos foi útil para o ministério? Porque, embora rejeitado por Paulo com ou sem razão, ele tinha um propósito. E ele esperou a sua hora. E Paulo o honrou depois. Irmãos e irmãs, nós às vezes queremos começar um trabalho e colher amanhã o resultado. Nós somos alvos às vezes de um desentendimento, uma impressão ruim, queremos que amanhã a pessoa venha pedir perdão a gente. Paulo esperou um tempão para reconhecer o valor de João Marcos. Isso nos convida a ter paciência. Não há nenhuma pessoa realmente bem-sucedida que não seja paciente. Tem que esperar. A gente não planta e amanhã nasce. A gente planta e às vezes jamais nasce. Morreu, apodreceu, nada aconteceu. A gente planta e às vezes demora para nascer. E quando nasce depois também não aguenta logo, morre logo. A palavra das sementes. A gente planta e depois de algum tempo colhe. Isso se aplica a todas as áreas da vida. É isso que é ser vencedor. Sem fazer comparações, porque fulano, porque Beltrano, não me interessa fulano nem Beltrano. O que nos interessa é que nos padrões divinos eu sou feliz. Pelos padrões divinos
eu sou digno. E segundo os padrões divinos, eu procuro ser alguém com a marca de Jesus, a marca da solidariedade. A Bíblia me diz, e a minha vida é testemunha disso, quando eu falo minha, no sentido geral aqui, que nós somos amados por Deus. Por isso, nós vencemos de goleada. Porque Deus joga no nosso time, se podemos usar a imagem do futebol. Nós, para ser vencedores, precisamos vencer a nós mesmos quando nós nos tornamos os nossos próprios inimigos. Por heranças, por histórias, por deficiências de qualquer tipo. Mas o nosso olhar não pode estar nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, mas nas nossas possibilidades. Talvez querem que nós sejamos o Jabez antes da oração. Mas nós podemos ser Jabez depois da oração. Se a minha vida, portanto, está cheia dessas dificuldades, vou para cá não dá certo, vou para lá não dá certo, venho para cá não dá certo, subo não dá certo. Ninguém gosta de mim. Deus me abandonou. Nada disso. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a transpor muralhas. Oh, meu Deus, me ajuda a expandir o meu território, a ampliar os meus horizontes. Senhor, me proteja de qualquer mal, para que eu possa prosseguir e fazer aquilo que o Senhor tem para eu fazer. Assim nós vamos ampliar os nossos horizontes, vamos transpor os obstáculos, sejam quais forem, de quaisquer naturezas. Então, vamos partir de onde nós estamos. Eu tenho que saber onde é que eu estou. Eu não posso achar que estou em Jacarepaguá se estou na Tijuca. Daqui a pouco o casal Alves da Silva vai para Jacarepaguá, mas agora está na Tijuca. Ele sabe que tem um morrinho para subir e descer. Não pode ficar muito de papo depois do culto aqui, não. Eu voltar logo para casa. Brincadeiras para dizer o seguinte: eles estão aqui agora. Onde eles querem chegar? E amanhã tem trabalho. É isso que estou dizendo. Nós temos que partir, não onde eu poderia estar. Eu poderia ser coronel, sou apenas soldado. Então vamos começar. Para ser coronel, você tem que ser, depois de soldado, cabo. Estou brincando que não é bem assim, não. Tem outros passos aí, mas eu estou falando geral aqui. Depois tem que ir a sargento. Não tem como queimar etapa, mas devagarinho. É o que eu digo, do propósito da paciência. Nós temos uma história para escrever. E eu olho na Bíblia e termino então aqui. De homens e mulheres que escreveram lindas histórias. E cada um de nós tem os seus heróis da fé. Mas eu olho então agora para Jesus e completo. Jesus tinha uma família que não era grande coisa. Eles não acreditavam, seus irmãos não acreditavam que ele fosse o enviado de Deus. Nem na família dele confiavam nele. Além disso, Satanás ficava no pé de Jesus. Ele não foi tentado só uma vez, não. Mateus 4, Lucas 4, o texto diz que Satanás se afastou para uma outra oportunidade. E no jardim do Getsemane, Satanás, temos ali menção, ele volta a atacar. Como eu e como você, gente. Mas só que Jesus tinha uma alegria. A alegria era que nós fôssemos felizes. Por isso, ele foi até a cruz. Diz o autor aos Hebreus, que lemos essa semana, que ele suportou aquela humilhação pela alegria de nos dar a salvação.
Estou simplificando aqui o texto bíblico. Jesus é um exemplo de vida. Teve uma infância como nós temos. E teve uma jornada cheia de obstáculos. E ele fez uma coisa absolutamente maravilhosa. Ele viveu muito poucos anos. No mínimo 2 anos e meio, no máximo 3 anos e meio. Quem de nós faz alguma coisa em tão pouco tempo? Por isso ele escolheu os seus companheiros, ou discípulos, ou apóstolos, ou seguidores. E enquanto caminhava com eles, foi ensinando e capacitando. Jesus é um case de sucesso de líder. Ele morreu, o Evangelho não morreu. Aí é que o Evangelho cresceu e ultrapassou fronteiras. Nosso exemplo, nosso Salvador, que além de dar um exemplo, fez o que nenhum de nós pode fazer. Ele morreu em nosso lugar. E agora nós, com essa liberdade do perdão que Ele nos dá, nós podemos ser mais do que vencedores. Nós podemos vencer de goleada. Que Deus nos ajude em nossa jornada. Jornada em que Deus tem o máximo interesse na nossa vitória, mas não vitória segundo os padrões seculares, da arrogância, da exibição, mas os padrões da felicidade, da solidariedade. Ore assim, vamos orar assim? Ó Deus eterno, Tu queres o melhor para mim e para cada um dos meus irmãos. E todos temos potenciais para vencer. E temos o maior potencial. O Senhor está ao nosso lado. Nós te agradecemos e te pedimos que nos ajudes a viver segundo o teu propósito. Te rogamos que nos capacites a ter paciência para alcançar aquilo que queres que nós alcancemos. Oramos em nome de Jesus. Pastor Davi, dá uma chegada aqui, se é que tem voz ainda.